Por que pagar quase 30 mil reais em um painel DaVinci Resolve para poder fazer color grade? Sendo que esse equipamento, o mouse, seria em teoria capaz de fazer as mesmas coisas que esse equipamento em teoria faz. Vamos entender então quais são os recursos que o painel tem. Eu vou começar aqui por essa parte esquerda e vou passando por botão e vou explicando os principais, o que você realmente usaria na prática, né? Então você tem aqui o primeiro, que é o Home, e quando você ativa a Home, ele simplesmente sai fora, ou seja, não tem nada aqui que vai te ajudar, né? Então se você clicar aqui, por exemplo, em Network, simplesmente se você quisesse fazer a conexão desse painel, ao invés de pelo cabo USB-C, você tem uma entrada de rede ali atrás, e então poderia fazer essa conexão via rede. Vamos para o Hall, que é o que naturalmente sempre você vai utilizar. E ali no meu caso, abriu ali a guia de Hall. Então eu posso mexer na minha temperatura fazendo ajuste, o tint, que vai ali alterar o magenta e o ciano. Você tem aqui a exposição, que você pode fazer o ajuste. E o detalhe, se você aperta aqui para baixo, ele vai resetar voltando ao seu ponto default. Então vou aqui novamente apertar a exposição voltando para o ponto de origem. Aqui nós temos o Sharp, que vai tirar o excesso de nitidez do seu vídeo. Lembrando, você está mexendo já no arquivo RAW sem fazer uma alteração destrutiva, vamos dizer assim. Então aqui seria para você fazer o ajuste desse Sharp. Eu deixo sempre o padrão. O Highlight, eu posso reduzir as altas luzes, o ponto mais luminoso da minha cena, então eu vou deixar aqui, mas eu poderia reduzir caso eu desejasse. Tem que tomar cuidado um pouco com os olhos quando você mexe o highlight, dependendo de como está a iluminação, você pode prejudicar os olhos também. As sombras, que é aquela parte que no meu caso aqui seria mais próxima aqui, ó, do meu lado esquerdo do rosto. É uma sombra, né? Não é nem escuro e nem claro demais. Ela tá ali meio que no meio tom. Então você pode fazer aqui o ajuste. Lembrando que vai fazer o ajuste de uma forma geral de toda a cena. Se você quer fazer coisas pontuais, você já vai ver já. Tem o Color Boost, que vai dar mais cor, principalmente para aquelas regiões menos saturadas. Então você pode mexer no Color Boost. Eu geralmente não sou de mexer muito nisso daqui, não. Você pode mexer também nessas setas aqui, ó, da esquerda e direita, para poder ir para o próximo menu. Você pode observar que aqui na minha tela tem mostrando Canon e tem duas bolinhas, ou seja, existe um novo menu. Então eu vou clicar aqui para a direita e vai abrir ali mais coisas para poder fazer alteração, como a saturação da minha cena como um todo também. Posso mexer ali na saturação. Se eu quiser mais avermelhado, menos avermelhado, posso fazer isso daqui. Tem que tomar cuidado para não passar do ponto. E aqui o mid-tone, onde que eu vou fazer uma retirada de detalhes da minha cena. Eu sempre coloco isso daqui, menos 29, menos 30, para não deixar a imagem dura demais. Isso te envelhece, tá? Se a gente vir aqui na cena, ó, e observar a pele, quando você tem muito detalhe, ela fica muito rugosa, ela te envelhece. Então, o padrão, geralmente, é menos 29, menos 30, e ela vai dar essa suavizada na cena e deixa ela menos dramática. Obviamente, você, na hora de captar a cena, tem que colocar filtros para poder ajudar nisso, mas na pós você pode dar essa romantizada, deixar a pele mais macia dentro aqui da guia de RAW. Agora nós vamos mexer nas primárias. Aqui na primária a gente vai poder fazer edições tanto em luzes mais baixas, no meio tom e nos tons mais altos da luz, né? Então eu posso utilizar a trackball para poder diminuir o nível de luminância na zona mais baixa da minha cena, mas observe que ele traz todo um conjunto, né? Tem uma zona de arrasto, ou seja, não é somente a parte mais baixa, mas ele tem um pouco ali do meio tom que vem junto, né? Esticando de uma forma geral. Aqui no meio é o gama, ou seja, eu mexo mais concentradamente, com mais densidade, a zona central da minha cena, onde eu tenho tons de luminância aí variando
talvez ali entre 30 e 70, vamos dizer assim, e o gain que vai estar na parte mais alta da minha cena. Lembro que isso aqui é uma das opções de trabalho com o DaVinci Resolve. Você tem outras maneiras de fazer a mesma coisa, mas com físicas diferentes. Você pode também, dentro ainda da guia primária, por exemplo, mexer na cor das altas luzes, ou seja, eu quero modificar as cores daquilo que tem maior intensidade de luz. Então, olhando para essa cena, o que teria maior intensidade de luz? Seria talvez ali o monitor e a janela lá no fundo. Então, ó, se eu quero deixar aquela janela um pouco mais, sei lá, vamos pensar, uma janela tá à noite, eu quero jogar isso um pouco tom mais azulado, então eu posso pegar isso daqui e, de certa forma, puxar um pouco mais para o azul, se eu desejasse, tá bom? De uma forma bem sutil. Porém, eu tenho que tomar o cuidado, porque se eu tenho outras partes da minha cena que também são altas luzes, obviamente todo mundo vem junto. E aí entra a necessidade de você fazer as máscaras e trabalhar isolado. Então, por exemplo, eu posso, ao mesmo tempo, tirar a luz da parte mais baixa e aumentar o meio tom. Eu vou estar separando o que é escuro do mais claro. Então, ó, eu faço esse movimento aqui e ele tende a separar, porque eu abaixo o escuro e aumento o claro. O problema das primárias é que você traz junto saturação, então talvez isso seria melhor fazer lá no HDR, porque você conseguiria trabalhar somente mexendo na luz. Apesar que aqui você também poderia, mas no HDR você consegue fazer isso melhor. Mas você pode fazer isso aqui, lembrando, de uma maneira sutil, não é para poder fazer nada agressivo. Eu estou fazendo aqui bem agressivo para que você possa entender. Então, ó, pequenas coisinhas vão gerando ali o resultado que você deseja, assim como você pode ir ali alterando as cores da parte mais baixa e da parte do meio tom, né, que é onde está geralmente a pele geralmente está ali entre 60 e 70, então geralmente é no gama que você vai acabar resolvendo as coisas aqui da nossa pele. Lembrando que aqui somente didático, ainda não fiz nenhum tipo de correção ali na pele. Você pode também, depois de ter feito uma alteração, resolver retirar somente aqui o RGB, ou seja, observe que quando eu altero alguma coisa aqui, eu tenho alterações tanto na luminância quanto também nas cores, vermelho, verde e azul, que faz a composição ali e gera o branco, obviamente. Então, se, por exemplo, eu quero voltar isso ao zero, eu venho aqui e aperto RGB e só permanece as alterações que eu fiz no nível de iluminação. Seria uma maneira aí de voltar atrás. Aqui temos a tecla Wall, que pode também, você fez alguma coisa, quer voltar tudo ao zero, então aperta o Wall e ele vai simplesmente limpar tudo, assim como eu poderia talvez mexer no cor, mexer na iluminação, e eu quero preservar, no caso, as cores e retirar a iluminação. Então eu apertaria RGB e ele faria ali uma retração para o passo anterior. Vou voltar aqui, apertar All e pronto. Ele já vai voltar tudo ali para a estaca zero. Aqui acima eu tenho botões que eu posso mexer somente no canal vermelho, caso eu queira, verde, azul, e posso também mexer na luminância, que fica aqui LUM. Então, aqui eu altero a luminância, por exemplo, da minha cena. Estou alterando a luminância de quem? Do lift, da parte mais escura. Então, se eu quero mexer na luminância da gama, que é aquela região onde que geralmente a pele vai estar, eu vou mexer mais desse lado aqui. Você vai acertar mais o ponto exato que deseja fazer o controle. Agora, você pode também não mexer nas primárias, mexer em log. E log você vai ter uma alteração mais precisa, ou seja, nas sombras. Observe que é mais curtinho a alteração. Quando na primárias eu mexia, ele arrastava um pouco ali no meio tom. No log você tem aquele arraste mais preciso ali da zona de 0, 20, 30 ali do nosso scope. E se eu mexer aqui no meio tom, já mexo ali mais próximo da pele, próximo ali da zona de 40, 60, 70 e talvez ali esbarrando um pouco em 80. E aqui exatamente nas altas luzes. Então é uma física diferente que, dependendo da situação, pode ser útil, mas já tem aqui o menu
preparado exatamente para você fazer isso. Você pode fazer tanto aqui clicando em primária e ativando log, ó, log vem para log, ou se você já está aqui em primária, basta clicar aqui em log e ele já vai lá para o nosso log. Você deve ter visto ali que tem o offset, né? E, pô, tem 3 trackball e onde está a quarta, então? Não tem como mexer a quarta? A quarta eu teria que mexer aqui com o mouse? Não. Você tem um botãozinho aqui que se chama offset. O que offset faz? Ele carrega todo mundo junto. Enquanto aqui ele trabalha de zonas, ou seja, sombra, meio tom, altas luzes, o offset traz todo mundo junto. Então, às vezes, você precisa de reposicionar todo mundo junto. Você ativa o offset e a última trackball você faz a alteração e ele arrasta todo mundo junto ali de todas as zonas possíveis que está dentro da nossa cena. Aqui no RGB Mix você tem as opções de trabalhar a alteração do vermelho, do verde, do azul. Aqui tem a setinha para a direita e para a esquerda que vai permitir você escolher o que você quer alterar. Não é recurso que eu utilizo muito, mas basicamente o que ele vai fazer? Você vai poder, através da alteração da intensidade de azul e verde e vermelho na composição, definir qual é o vermelho que vai sair ali na cor, né? Na cor vermelha. Da mesma coisa o verde, qual é o verde que eu quero? Então, para definir qual é o verde que você quer, existe um balanceamento entre as outras cores que gera esse verde. Então, mais uma vez, você pode fazer esse tipo de alteração, não é o que nós vamos mexer aqui. Então, nessa guia primária, o mais importante é as cores primárias, o log e o offset. São os recursos que você mais vai utilizar. Vamos agora ver o que tem no Motion. Aqui no Motion, ele vai te levar para uma área onde que você faz o tratamento de ruídos. É normal quando você grava, principalmente com iPhone, né? Você tem muito ruído na cena, então ela vai trabalhar fazendo a redução desses ruídos, que são aquelas chuviscadas que aparecem principalmente nas sombras. E aí eu vou clicar aqui no primeiro nó, e geralmente a gente coloca no primeiro nó, por quê? Toda vez que você faz uma alteração, ele vai fazendo a leitura da esquerda para a direita, ou seja, daquela que você alterou. Então, por exemplo, se você já carregou um cache do primeiro node e alterou do segundo, ele não vai vir carregando novamente o do nó anterior. Por quê? Porque ele só trabalha daquele ponto para frente fazendo a atualização. Por isso que é muito importante você fazer isso, além de que você está trabalhando no arquivo mais puro possível, ou seja, com o máximo de informações, você vai avaliar onde que está o ruído. Mas, obviamente, isso melhora muito a performance quando você está trabalhando com cache. E onde que eu vou mexer aqui? Geralmente é aqui ó, espacial NR, Noise Reduction. A gente coloca aqui Ultra NR e vai habilitar aqui pedindo para poder fazer a análise e ele vai encontrar onde que é o ponto que está com esse problema de ruído. Aqui ele está com a margem superior, eu vou desabilitar aqui essa parte superior. Então observe que ele encontrou uma zona de maior ruído lá em cima na janela. E aí ele vai e coloca aquele ponto. Obviamente você poderia alterar essa região que você diz para ele, olha, trabalha baseado nisso aqui porque essa é a região que tem mais ruído. Mas é aqui que você trabalha com Noise Reduction. Eu acabei clicando aqui no IDT, na verdade era aqui dentro do Noise Reduction, mas só para você saber aí como é que é o procedimento de trabalho. Você, primeiro node, habilita aqui Ultra NR, pede para analisar e pronto. É somente isso que tem para poder fazer aqui. Basicamente, lembrando que você pode fazer essas alterações através aqui dos nossos menuzinhos que temos aqui dentro do nosso painel. Temos aqui as curvas. E aí a curva você pode mexer com várias coisas, né? Que coisas são essas? A primeira curva que vai, por exemplo, definir o contraste da cena. Então eu posso vir aqui na zona de 20%, puxar um pouco para cá e ao mesmo tempo na zona de 8%, jogando para cima, fazendo uma espécie de curva S, e obviamente se você mexe nisso daqui, traria saturação junto, então você poderia talvez até desabilitar aqui, ó, no Clips aqui, deixar somente o Y, ou seja, mexer somente na luminância, e aí você faz uma alteração sem modificar a saturação da cena, então seria uma possibilidade de trabalho.
Aqui, se você observar na parte superior, nós temos outros menuzinhos. Esse, por exemplo, aqui, ele é o quê? Rui versus Rui, ou seja, matriz de cor. Ele basicamente vai fazer o seguinte: olha, bacana, me fala qual é a cor que você tem e me fale para qual cor que você quer levar. E aí você vai trabalhar assim, por exemplo, eu posso pegar aqui o meu tom de vermelho, eu vou, por exemplo, clicar aqui, vamos selecionar aqui o nosso Qualifier, clico naquele vermelho e pronto, ele já identificou que esse é o ponto vermelho. Então eu posso pegar essa minha blusa, ó, e alterar essa cor, né, puxando, por exemplo, para qualquer coisa que está nessa minha região. Obviamente vai puxar o rosto, porque o rosto também é um tom avermelhado, mas você poderia fazer máscaras e eliminar isso aí e trabalhar de forma isolada. Então é uma ferramenta para poder fazer troca de cores. Lembre-se então, toda vez que trocar de cor, Rui versus Rui. Aqui eu tenho a troca de cor versus saturação, ou seja, eu vou pegar uma cor e vou trocar a saturação dela. Vamos supor que essa blusa minha é vermelha, eu queira deixar ela muito mais vermelha. Então eu vou vir aqui, clicar em Hatch e posso fazer o ajuste, ó, dessa intensidade desse vermelho. Eu quero deixar ele muito vermelho ou menos saturado. Então eu estou trocando essa cor vermelha, a saturação dela. E obviamente eu poderia fazer isso de outras formas, né, utilizando o Qualify e clicando no ponto específico, mas aqui no meu painel já tem as opções de escolher para fazer a troca do vermelho, do amarelo, do verde, do ciano, do azul e do magenta, enfim, você pode fazer aqui essas alterações através desse recurso. Eu posso também trocar a cor, né, a partir de uma cor, trocar a iluminância dela. Então, mais uma vez, vamos supor que eu quero pegar o vermelho, né, e trocar a iluminância desse vermelho. Vamos supor que está muito iluminado. Então, posso vir aqui, ó, e tirar a luz dela ou aumentar o volume de luz nessa minha blusa, deixando ela mais chamativa ou não. Agora nós temos a opção de trocar a partir de uma luminância, ou seja, através de uma zona de brilho, trocar a saturação. Eu sei que existe DCTLs que podem fazer isso daí, né? Você tem os recursos da DaVinci Resolve, mas tem coisas mais avançadas que podem fazer isso, mas dá também para poder trocar para quê? Então veja só, eu posso trocar a saturação nas partes mais escuras. Então eu quero tirar a saturação, geralmente eu faço isso, tá? Eu tiro a saturação na parte mais escura. Então eu quero tirar, então eu posso usar ali. Eu quero tirar a saturação das minhas sombras, opa, eu posso vir aqui e alterar. Eu quero tirar uma saturação das minhas altas luzes, também posso alterar. E obviamente, né, eu poderia aqui fazer marcações de pontos para poder fazer o ajuste aqui de uma forma mais customizada dentro dessa zona. Mas saiba que a partir de uma zona de iluminação eu quero trocar a saturação daquela região. Temos agora a saturação. Eu pego uma zona de saturação, ou seja, para algo que está no nível X de saturação e troca aquela saturação. Então, trabalhando nessa zona aí. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui e trocar uma saturação que está nessa zona aqui um pouco mais alta. Então, eu posso vir aqui e mexer todo mundo que está nessa zona de saturação. Eu quero pegar algo que está numa saturação mais baixa. Também posso pegar aqui e trabalhar nessa zona. Então, o próprio nome diz, a partir de um conjunto de saturação, pega esse conjunto e troca a saturação de todo esse conjunto. E por último, trabalhando aí na saturação versus iluminação. Pego um conjunto de saturação e troco a luminância dele, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma zona que está nessa região aqui mais escura aqui e trabalhar com a saturação dela. Observe que eu consigo fazer essa minha alteração a partir desse ponto. Então, essas curvas são muito importantes, dependendo do que você vai fazer. Vai ter projeto que você vai utilizar, vai ter projeto que não vai utilizar, mas aí é tudo isso que tem aqui dentro da guia Curvas. Vamos agora para a guia Qualifier, que tem alguns recursos aqui interessantes, tem recursos mais modernos que o DaVinci Resolve pode fazer a mesma coisa, mas é importante mostrar porque em algumas situações isso pode ser útil. Nada mais é do que o Qualifier vai te permitir qualificar, filtrar dentro de um conjunto de cores algumas situações, e você pode filtrar
por cor, por saturação ou por luminância, ou pelos três juntos. Então vamos supor que nessa cena como essa daqui, eu quero mexer um pouco nesse tucano que está aqui, mudar esse tom de amarelo, sabe? Então eu posso aqui, né, usando o mouse, clicar no ponto amarelo para poder fazer um filtro. Se a gente observar aqui nos nossos nodes, foi mostrado ali um pontinho amarelo. Se eu clicar aqui em Highlight, ele vai mostrar exatamente o que tem de informação nesse ponto em amarelo. E aí eu posso fazer alterações da maneira como eu quiser. Posso usar qualquer um desses recursos que eu tenho aqui à minha disposição. Então eu posso, por exemplo, aumentar aquele amarelo, reduzir aquele amarelo, mexer por exemplo, escurecer um pouco o meio tom ou melhorar o contraste. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer, ou talvez mexer somente lá no amarelo, mas aí obviamente a gente começa a entrar aqui em recursos exclusivos do DaVinci Resolve que às vezes não tem aqui no nosso painel para poder trabalhar, mas certo é que dentro aqui da guia de Qualify você vai poder mexer, né, nessas configurações que a gente tem aqui na cor. Por quê? A cor que nós clicamos amarelo, você tem um amarelo perfeito e isso vai variando, né, para as laterais, ou seja, o amarelo vai aproximando do vermelho ao mesmo ponto que vai aproximando do verde. Então, o quanto travado, seco você quer. E aí você pode estar aqui, obviamente, movimentando essa paleta aqui para poder escolher exatamente a cor que você quer, a largura ali que você quer dar para poder selecionar a faixa de cor que deseja, né? Então, por exemplo, eu quero amarelo, eu tenho que ir mais ou menos aqui. Observe, ó, que aqui já filtrou o amarelo. Eu posso deixar isso mais suave ou menos suave, ou seja, se eu diminuo totalmente assim, tá pegando exatamente aquele trecho e não tem uma transição, e aí você fica com talvez uma transição muito chapada. Eu recomendo sempre que tudo que for fazer ter aí um pouco de soft para poder ficar mais natural as coisas. A simetria, né? Posso querer que de um lado e de outro tenha uma sofisticação um pouco menor. Posso mexer aqui na minha saturação, definindo qual que vai ser a menor saturação que vai entrar do filtro, ou seja, ok, do amarelo, qual é a zona de saturação que você quer? Você quer pegar somente o amarelo ultra saturado ou não? Então você pode aqui, obviamente, mexer. Pela barra de cor você já consegue entender onde que é o mais saturado e o menos saturado. Então o low vai definir qual que é a menor zona e o height vai mostrar qual que é a zona que você quer deixar. Então, por exemplo, eu quero pegar só a extremidade muito saturada. Então, o filtro seria basicamente esse daqui. E mais uma vez, aqui você tem o recurso de soft para a parte mais baixa de saturação e o soft para a parte mais alta de saturação. Observe que agora nem aparece nada lá no nosso filtro. Então, eu teria que novamente voltar aqui e abrir uma zona maior, porque em teoria, aquele amarelo não estaria naquela zona alta de saturação, amarelo de baixa saturação, segundo o que a gente consegue identificar ali. Como todo recurso que tem aqui dentro do painel, você pode deslocar isso para a direita, né? E aí você pode também, mais uma vez, mexer na luminância. Ok, qual que é o grau de luminância que você quer pegar dentro desse filtro? A mesma coisa você vai fazer a alteração aí dentro do nosso processo. E você pode fazer esses filtros através do HSL, ou seja, matriz de cor, saturação e luminância. Pode pegar também através somente do RGB, ou seja, filtros baseados no vermelho, no verde, no azul, ou também filtros através da luminância, que vai pegar, ou seja, zonas de iluminação, luminância, né? Específica para poder fazer essas devidas alterações. Window, tá? Próximo recurso ali depois do Qualify são as máscaras. Aí você pode utilizar o Window para diversas coisas. Tanto para você dar foco para uma coisa, para desfocar a outra, para poder filtrar e falar, olha, eu quero mexer somente nessa zona específica aqui. E aí você tem aqui na parte superior, obviamente, vários tipos, né, que você pode estar colocando. O quadrado, o círculo, o polígono, o arco, o gradiente, enfim. Você pode
colocar qualquer um desses aí e adicionar ele conforme desejar, né? Você pode vir aqui e colocando. Eu vou limpar isso daqui para que você possa observar exatamente o que eu quero fazer aqui. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em círculo e depois eu vou vir aqui e clicar onde está aqui, ó, mais bolinha. Observe que se você colocar quadrado, aparece aqui mais quadrado, ou seja, aqui eu seleciono qual é o tipo, o formato desse janela que eu vou colocar e aqui no maisinho eu peço para inserir. Então, eu vou colocar o círculo, adicionar e pronto. E aí é que eu posso mexer tanto no meu tamanho, eu vou diminuir um pouco aqui a janela para poder facilitar vocês enxergarem isso melhor. Posso vir aqui no pan e deslocar isso para a esquerda, para a direita. O tilt para poder subir e descer. Posso rotacionar isso, mexer na opacidade e mexer no aspecto, que é o principal. Então observe que eu vou mexer no aspecto, vou descer um pouco aqui no tilt, deixa eu tentar deixar isso aqui um pouco mais soft, diminuir o tamanho, ok, mexendo ainda no tilt, vamos mexer mais ainda no aspecto, subir, mexer aqui no pan e tilt novamente. Beleza, então eu filtrei aquela zona e se a gente for observar aqui nos nossos nodes e apertar Highlight, a gente vê exatamente qual é o ponto que está sendo devidamente filtrado, né? Então tá aquela zona ali filtrada, eu posso tanto mexer nessa parte que está visível e à medida que vai ficando esbranquiçado eu não consigo alterar, eu posso também fazer o reverso, né? Como que eu faço aqui o reverso no caso do painel DaVinci? Eu clico aqui em Tools e ele vai abrir aqui essa janelinha onde que eu posso, ó, inverter a máscara. Então, enquanto de um ponto eu mexo só ali no lago, no outro eu posso mexer em volta. Então, por exemplo, se eu mexo em volta, eu poderia, habilitando aqui as minhas primárias e talvez mexendo aqui somente no offset para poder mexer todo mundo, eu venho aqui escurecendo todo mundo aqui. Eu vou até desabilitar o highlight, ó. Então eu posso fazer uma espécie de janela ao meu redor. Ao mesmo modo que voltando para a guia Window e voltando para a máscara como era antes, eu posso às vezes aumentar a iluminação ou talvez aumentar um pouco aqui, vamos colocar aqui, sei lá, mexer um pouco no contraste desse lago ou talvez melhorar, trocar, mexer nas curvas, né, trocando as cores desse lago, deixando da maneira como melhor desejo. Então, esses são os recursos que você tem para poder utilizar do Windows, ou seja, nada que você precise vai estar faltando aqui no que se tange às janelas para poder fazer modificação segmentada. Agora vamos aqui traquear, que é basicamente o seguinte: quando eu faço uma janela do passo anterior e a cena está modificando, aquilo vai sair fora. Vou voltar aqui o Windows, apertar Back e vou novamente aqui adicionar um círculo. Então vamos supor que, sei lá, eu quero modificar um pouco aqui a luz que está sobre essa pessoa aqui, tá bom? Vou fazer aqui de uma maneira bem rápida aqui, diminuir um pouco aqui o zoom, mexer aqui no pan, tilt, vamos supor que seja algo aqui específico e eu queira nessa janela fazer alguma modificação de cor, por exemplo, sei lá, aumentar um pouco aqui, dar um pouco aqui de color boost, enfim, estou fazendo uma mudança segmentada nessa pessoa, vou aproveitar aqui e vou mexer um pouco aqui no soft. Enfim, a alteração está sobre ela. O problema é que se eu vir aqui e der um play, ó, tá vendo? A janela sai fora, então eu preciso de traquear. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso aqui para um ponto, sei lá, específico, colocar aqui onde eu quero e vou para a guia de tracker. E aqui é onde que eu posso pedir para poder traquear isso para frente e para trás. Ele vai falar, ok, você quer que eu traqueie? Então vou observar nessa zona o que está movimentando e vou traquear. E é essa teclinha aqui que você vai apertar, ó. Apertou e ó, que maravilha. Traqueou, teve um ponto de perda, enfim, tem como corrigir, né? Você teria que voltar aqui para trás para poder fazer essas alterações a partir daquele ponto que perdeu. Mas não é o foco aqui do vídeo, mas eu posso mostrar futuramente como corrigir quando você perde o traqueamento. Vamos, então, para o menu Blur. Bom, aqui eu tenho um carro em movimento, você tem aqui uma certa
sensação de velocidade. Vamos supor que eu quisesse extrair, né, aumentar essa sensação. Existem mais ferramentas que podem ser usadas para poder fazer isso daqui, mas eu vou utilizar o Blur. Então, clicando aqui em Blur, eu posso vir aqui e alterar a maneira como esse Blur vai acontecer. O detalhe é que eu já fiz aqui uma máscara, então voltando aqui na guia de Window, eu vou vir aqui e alterar essa nossa máscara para poder selecionar tudo que está em volta desse carro. Então a gente tem aqui ativando o highlight, ó, dá para ver basicamente o que eu estou tentando criar. Então, ok, isso, volto aqui para minha guia de Blur e posso, de alguma forma, deixa eu desativar o highlight, ó, eu posso talvez mexer nesse meu Blur e aumentar essa sensação de, né, Blur em volta daquela velocidade excessiva, né? Então, ó, eu vou deixar aqui e eu tenho mais forçadamente essa sensação, enquanto se eu tirar tudo aqui, né, essa sensação de velocidade, ela pode de alguma forma mudar. Vamos aqui para o próximo recurso, eu vou já até ativar ele daqui e vou apertar aqui para poder adicionar um novo nó serial. A gente sabe que tem vários tipos de nó, né? Nó serial, paralelo, enfim, tem vários tipos aqui que você pode colocar. Todos estão aqui basicamente. E é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa zona aqui e vou, sei lá, puxar tudo isso daqui para o azul, só que eu não quero um azul muito forte assim, então isso pode ser utilizado até para poder aplicar LUTs. E aí às vezes você aplica um LUT e está muito forte e vai ser justamente nesse menu aqui onde que eu vou poder alterar o ganho de tudo que está aqui, deixando isso um pouco mais soft, né? Do tanto que entra e do tanto que sai, dando talvez somente aquela sutileza do azul que eu coloquei, ou do LUT que eu coloquei, ou de qualquer coisa que eu coloquei aqui. Então, basicamente, é como se ele fosse um filtro falando, olha, você colocou essa quantidade de efeito aqui, e disso tudo que está entrando só vai sair X%. E aí, você consegue através aqui desse menu. Nós temos outros menus aqui que são poucos importantes, por exemplo, alterar tamanho da imagem, posição, efeitos, por exemplo, de adicionar grão, enfim, esses menus aqui talvez pode não ser tanto úteis. Tem muita coisa aqui interessante, mas tem coisas mais importantes ainda que não estão aqui, por exemplo, as DCTLs. Então, por isso que eu não vou abordar. Aqui na guia User é onde que eles vão colocando os novos recursos. Então, por exemplo, o HDR, que foi lançado depois do ano de lançamento do painel, está aqui. O Color Wave está aqui e, enfim, esses são e o Color Slice também está aqui, que é aquele novo recurso que lançaram recentemente, onde você pode trocar cor por cor, zona a zona. Como você pode perceber, esse é um painel com bastante recursos, então se você é um YouTube que faz um color grade básico, que somente ajusta uma luz, uma saturação, pequenas coisas, talvez você nem máscara utilize dentro do seu projeto, esse equipamento não é para você, não vai te trazer a produtividade para o que você faz. Essas são as minhas sinceras recomendações sobre esse equipamento que tem um valor alto de investimento, e aí você precisa de avaliar, no seu momento atual, faz sentido fazer um investimento de, sei lá, quase 30 mil reais, ou é melhor você investir numa luz, numa câmera, coisas que vão ser mais palpável para o seu público. Enfim, te espero no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique, se inscreva e até o próximo vídeo.